Olá, muito bom dia, seja bem-vindo ao Palavras de Vida, o programa oficial da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, aqui na TV Brasil. Chega mais porque você acompanha agora os principais destaques da Igreja no Brasil e no mundo. Aqui no Rio, o mês de janeiro foi marcado pela devoção ao padroeiro da cidade. A trezena de São Sebastião aconteceu entre os dias 7 e 19 de janeiro e mobilizou instituições, paróquias e comunidades em toda a cidade. A solenidade do padroeiro foi celebrada no dia 20 de janeiro, no contexto do Ano Jubilar Arquidiocesano. E hoje, no quadro Geral na Rede, você confere como foi esse momento especial para a Igreja no Rio. E amanhã, dia 2 de fevereiro, a Igreja celebra a festa da apresentação do Senhor no Templo, 40 dias após o Natal, como narra o Evangelho de Lucas. E vamos começar o programa agora com a reflexão do Santo Padre sobre os desafios do mundo de hoje e os caminhos para viver com mais sabedoria. É a catequese com o Papa Leão XIV. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Leitura do Evangelho de São João. Disse Jesus aos seus discípulos: Fui-vos revelando estas coisas enquanto tenho permanecido convosco. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse é que vos ensinará tudo e há de recordar-vos tudo o que eu vos disse. Palavra da salvação. E agora, nos preparemos para ouvir então a catequese do Papa Leão XIV, hoje com o tema Um único sagrado depósito, a relação entre escritura e tradição. Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Queridos irmãos e irmãs, bom dia e bem-vindos. Proseguendo nella lettura della Costituzione Conciliare Dei Verbum. Continuando a nossa leitura da Constituição Conciliar Dei Verbum sobre a Divina Revelação, hoje refletimos sobre a relação entre a Sagrada Escritura e a tradição. Podemos tomar como pano de fundo duas cenas do Evangelho. Na primeira, que se passa no cenáculo, Jesus, no seu grande discurso testamentário aos discípulos, afirma: Disse-vos estas coisas enquanto permanecia junto de vós, mas o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que eu vos disse. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará na verdade toda. A segunda cena, por sua vez, nos leva até as colinas da Galileia. O Jesus ressuscitado aparece aos discípulos que estão surpreendidos e incrédulos e lhes dá uma ordem: Ide, fazei discípulos todos os povos, ensinando-os a observar tudo quanto vos mandei. Em ambas as cenas, é evidente a íntima ligação entre a palavra proferida por Cristo e a sua difusão ao longo dos séculos. É o que afirma o Concílio Vaticano II, utilizando uma imagem sugestiva. A Sagrada Escritura, portanto, e a Sagrada Tradição estão intimamente unidas e compenetradas entre si. Com efeito, derivando ambas da mesma fonte divina, fazem como que uma coisa só e tendem ao mesmo fim. A tradição eclesial percorre o caminho da história através da Igreja, que conserva, interpreta e encarna a Palavra de Deus. O Catecismo da Igreja Católica refere-se a este propósito a um lema dos padres da Igreja:
A Sagrada Escritura está escrita no coração da Igreja mais do que em instrumentos materiais, isso é, no texto sagrado. Seguindo as palavras de Cristo acima citadas, o Concílio afirma que a tradição apostólica progride na Igreja sob a assistência do Espírito Santo. Isso ocorre por meio da plena compreensão, por meio da contemplação e estudo dos crentes, por meio da experiência que nasce da íntima inteligência que experimentam das coisas espirituais e, sobretudo, por meio da pregação dos sucessores dos apóstolos que receberam o carisma da verdade. Em suma, a Igreja, na sua doutrina, vida e culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo aquilo que ela é e tudo quanto acredita. A este respeito, a famosa expressão São Gregório Magno é: a Sagrada Escritura cresce com aqueles que a leem. E Santo Agostinho já afirmara que o discurso de Deus que se desenvolve em todas as Escrituras é um só, e um só é o Verbo que se faz ouvir na boca de todos os escritores sagrados. A palavra de Deus, portanto, não é fossilizada, mas uma realidade viva e orgânica que se desenvolve e cresce na tradição. Essa, graças ao Espírito Santo, a compreende na riqueza da sua verdade e a incorpora nas coordenadas mutáveis da história. Nesse sentido, é notável aquilo que propunha o santo doutor da Igreja, John Henry Newman, em sua obra intitulada Ensaio sobre o Desenvolvimento da Doutrina Cristã. Ele afirmava que o cristianismo, quer como experiência comunitária, quer como doutrina, é uma realidade dinâmica, como o próprio Jesus indicou nas parábolas da semente. Uma realidade viva que se desenvolve graças a uma força vital interior. O apóstolo Paulo exorta repetidamente o seu discípulo e colaborador Timóteo. Timóteo, guarda o depósito da fé. A Constituição Dogmática Dei Verbum faz eco desse texto paulino quando afirma: costituiscono un solo deposito della parola di Dio. A Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura constituem um só depósito sagrado da Palavra de Deus confiado à Igreja, interpretada pelo mistério vivo da Igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. Depósito é um termo que, na sua matriz originária, tem natureza jurídica e impõe ao depositário o dever de preservar o conteúdo, que nesse caso é a fé, e de o transmitir intacto. O depósito da Palavra de Deus está ainda hoje nas mãos da Igreja, e todos nós, nos diversos ministérios eclesiais, devemos continuar a guardá-lo na sua integridade, como uma estrela guia para a nossa jornada por meio da complexidade da história e da existência. Para concluir, caríssimos, ouçamos mais uma vez a Dei Verbum, que exalta o entrelaçamento da Sagrada Escritura e da tradição. Sagrada Tradição, Sagrada Escritura e o Magistério da Igreja afirma, de tal maneira se unem e se associam que um sem os outros não se mantém, e todos juntos, cada um a seu modo, sob a ação do mesmo Espírito Santo, contribuem eficazmente para a salvação das almas.
Agora cantemos o Pai Nosso em latim, nos preparemos para receber a bênção do Santo Padre ao final da audiência. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. E direto de Roma, é hora de acompanhar o que movimenta a Igreja no mundo. Em parceria com o Vatican News, a repórter Bianca Fracalvieri traz os principais destaques da editoria internacional. Olá, Bianca! Olá, Vinícius! O destaque dessa semana aqui no Vaticano vai para a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A presidência realizou a sua visita anual aos dicastérios da Cúria Romana. E o ápice, certamente, foi o encontro com o Papa, o primeiro com Leão XIV. O presidente da CNBB, Dom Jaime Spengler, nos conta como foi. Senhor presidente, bom dia. Perdemos o pregador, mas ganhamos o Papa, né? Muito obrigado, secretário. Você está O encontro desta manhã com o sucessor de Pedro foi um momento especial para aprofundarmos o espírito de comunhão e de colaboração, eu diria, entre a Conferência Episcopal do Brasil e o Santo Padre. Claro, fizemos um relatório das atividades da conferência no último ano, dizendo e recordando também que tivemos de suspender a conferência porque o pregador que tínhamos convidado para estar conosco na abertura da Assembleia Geral foi escolhido para o ofício de sucessor de Pedro. E é claro, ele deu uma risada gostosa. Foi um encontro muito fraterno, eu diria produtivo também, respeitoso, onde nós manifestamos a nossa disposição, e não poderia ser diferente, de colaboração, e ele também manifestando a proximidade com a igreja que está no Brasil. Do Vaticano, Bianca Fracalvieri para o programa Palavras de Vida. Obrigado, Bianca, e obrigado também à equipe do Vatican News pelas informações. A gente se encontra aqui novamente no próximo domingo. Agora a gente vai para um breve intervalo, então aproveita para passar no nosso Instagram, deixar o seu comentário e contar para a gente de qual lugar do Brasil você está acompanhando Palavras de Vida e o que esse programa representa para você. Fique por aí, porque no próximo bloco tem as notícias da igreja aqui no Brasil. Eu espero você.